Estamos juntos? Amém. Capítulo 1 de Neemias e o versículo 4. Vamos nos colocar sobre os pés, irmão, referência a essa palavra? Neemias, capítulo 1, versículo 4, diz assim. Ai, Manuel, o senhor colocou aqui, então não precisa. Precisa. Amém. Diz assim. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Aí você agora vai para capítulo 6 de Neemias e o versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. Você pode dizer amém? Amém. Pode se assentar, irmãos. Aleluia, glória a Jesus. Amados irmãos, o livro de Neemias. O irmão está traduzindo, né? Qualquer coisa o senhor faz assim. Ó. O livro de Neemias, ele vai falar de reconstrução. Irmãos, e falar de reconstrução, nós amamos falar de construção. E queremos também construção. Não é, uma coisa é certa, mas precisamos entendermos a respeito de que reconstrução requer processos. Amém. Diga assim, reconstrução requer processos. Para vivermos reconstrução, precisamos passar e aceitar os processos. Então, para querer viver reconstrução, precisamos viver os princípios da reconstrução. Amém? Amém. Aí, para viver os princípios da reconstrução, nós precisamos abrir mão de muitas coisas. Aleluia. Oh, glória! E quando eu digo que nós precisamos abrir mão de reconstrução para vivermos a reconstrução, aleluia! Então nós percebemos que não é de qualquer maneira. E não é de qualquer jeito. Porque para falar de reconstrução é algo que nós já temos. E o que é que nós temos? Nós temos uma promessa. Aleluia. Nós temos uma palavra. Amém? Amém. Então o que é que acontece? Com o livro de Neemias nós vamos ouvir a respeito de liderança. Neemias nos dá um exemplo de liderança, né? Que Deus tem feito coisas extraordinárias. Amém? Amém. Mas para falar sobre a história nós precisamos voltar para a história de Jerusalém. Jerusalém é a cidade do grande Deus. Que a palavra de Deus diz que o próprio Deus, ele disse Jerusalém, Jerusalém, porque ele chorou. Jesus chorou por Jerusalém. Aleluia. E ele disse Jerusalém, Jerusalém, quantas das vezes eu vos quis ajuntar, como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. E Deus vinha levantando os profetas, levantou o profeta Jeremias e começou a profetizar para o povo a respeito das suas promessas, dos seus mandamentos, né? Dos seus estatutos, da sua obediência, né? Deus, ele sempre falou e fala com o seu povo. Aleluia. Mas nós, muitas das vezes, ouvimos, mas
mas não o atendemos. E Deus, Ele não fala por falar, Ele fala para nos chamar a atenção. Ele nos fala para estarmos em alerta. Aleluia. Amém? Amém. Mas o povo de Deus, eles ouviram, mas não obedeceram o que o profeta Jeremias vinha profetizando. E a história diz que o Império Babilônico entra agora na cidade de Jerusalém e sitia a cidade, derruba um templo glorioso que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E ele destrói o templo construído pela promessa de Deus, pela vida de Salomão. Aleluia. E Deus falava com o povo através do templo ali, dos sacerdotes, dos profetas. E agora o império destrói e também derruba os muros de Jerusalém. E também destrói, queima a fogo as portas. E o muro de Jerusalém significava, irmãos, naquela cidade, que era uma proteção. Era a proteção da cidade. Porque quando seus inimigos, eles vinham atacar a cidade, então tinha sentinela que começava a alertar ao povo aos vigia para que ele se colocasse em posição para o ataque. Posicionamento. Quem quer viver reconstrução precisa estar, primeira coisa, alinhados com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Porque se não estiver alinhado com o céu, não tem como estar vigilante. E para estar alinhado com o céu, precisamos o quê? Posicionamento. Aleluia. E para ter posicionamento, precisamos decidir. Aleluia. Tem que ser determinado, decidido. Glória a Deus. Aleluia. E aqueles muros significava a proteção daquela cidade. As portas falam de acesso, tanto da entrada para com a saída. E agora que os muros estão derrubados, as portas foram queimadas a fogo, então a cidade de Jerusalém estava vulnerável aos seus inimigos. Porque a porta estava queimada e a porta tanto era acesso de entrada e de saída. E de repente então o povo também é levado a cativeiro. Amém? Jeremias profetiza que feliz, olha essa situação, uma calamidade que estava naquela cidade. Que Jeremias, ele disse que feliz foram aqueles que morreram ao fio da espada do império do inimigo babilônico. E felizes são aqueles que morreram ao fio da espada, porque aqueles que foram levados cativos, para o exílio, para viver 70 anos de cativeiro. Aquelas mães, irmãos, ela comia os seus próprios filhos para sobreviver. O povo tinha perdido a honra, a sua identidade. Era essa a situação, a história da cidade de Jerusalém. Então o que é que acontece? Aí eu escrevi alguma coisa que eu estou seguindo por aqui. Aí o que é que acontece? Onde nós lemos, que diz a passagem do livro de Neemias ao qual nós lemos, que disse que sucedeu que ouvindo estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando ao Deus dos céus. Agora o povo é levado ao cativeiro, Passa 70 anos lá, como exilado, cativo, oprimido. E de repente o que acontece? Vai um homem a Jerusalém chamado Anani. E Anani era um dos irmãos daquele povo de Judá. E o que é que acontece? Neemias, que era um copeiro do rei, tinha a responsabilidade de um copeiro do rei. Um homem que tinha... Tem gente que pensa que um copeiro é dos dias de hoje, Mas naquela época era uma grande responsabilidade. Era a pessoa de confiança. Não de confiança, de alta confiança. Porque ele sacrificava a vida dele pelo rei. Antigamente os reis eram envenenados pela bebida ou pela comida. Então um copeiro era aquela pessoa que tinha que provar primeiro do vinho que o rei ia beber.
Então, se o vinho tivesse contaminado, então ele tinha que dar a vida dele, porque ele ia morrer. Se a comida também viesse contaminada, então ele ia morrer. E esse era o ofício de Neemias. E Neemias também, quando o rei queria conversar, participar, porque na verdade não participava para Neemias, mas quando vinham os governadores, né, o povo os magistrados, que vinham conversar sobre reino, então Neemias era a pessoa que estava ali. Quando vinha servir o vinho e vinha também servir a comida, então automaticamente ele participava das coisas secretas do império. Ele ouvia. Amém? Glória a Jesus. E para ouvir tudo que é tipo de assunto, precisa ser pessoa de alta confiança. Aleluia. Que silêncio. Às vezes é necessário a gente, ó, calado. Amém? Amém. E Neemias era da alta confiança do rei Artaxerxes. Irmãos, Neemias, ele não era sacerdote. Ele não era profeta. Ele era copeiro. Então, quando chega ali Anani, ali na Babilônia, então Neemias vai até a ele e pergunta como é que estava o povo em Jerusalém. Irmão, provavelmente, Neemias, ele nasceu na Babilônia, amém? Ele não conhecia o povo de Jerusalém, mas ele conhecia a história do Deus de Israel. Aleluia. Através dos seus pais, através daqueles que também foram levados cativo. Ele conhecia a história, né? Mas aí quando ele vê que teve uma visita lá no reinado, ele vai e pergunta como é que estava. Aí ele diz assim, ó, e disseram, né? Ele pergunta como é que vai o povo de Jerusalém, que foi levado a cativeiro, como é que ele se encontra a cidade, como é que se encontra o povo. Aí ele diz assim, ó, Hanani diz para ele, traz a notícia para ele, o restante que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. Sabe qual é a primeira reação que quando Neemias ele ouve a situação de uma história que ele conhecia do Deus de Israel que era com este povo? A primeira reação que Neemias ele ao ouvir, a primeira coisa que ele faz, ele senta. Amém? Amém. E sabe, irmãos, Neemias ele recebe a notícia do povo de Deus e como se encontrava a cidade de Jerusalém. Então ele responde. Sabe qual é a primeira resposta que ele dá? Ele senta. Diga assim para o seu irmão: não se movimente sem estratégia. Não se movimente sem estratégia. Porque se levantar, se movimentar sem estratégia é sinônimo de derrota. Aleluia. Então a primeira coisa que Neemias fez, quando ele soube da notícia, ele se posicionou. Ele sentou. Ele parou. Ele desceu. Amém? Amém. Então Neemias, aí ele senta. A segunda coisa, a reação que Neemias faz, ele chora. Aí eu coloquei assim, ó. Sentou, ele primeiro sentou, chorou e depois ele se lamentou. Então Neemias, primeiro, ele sentou, depois ele chorou e depois ele veio se lamentar. Então, lamentei, mas comecei a agir. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, tem vezes, muitas das vezes, Deus ele envia, né? Ele envia pessoas, muitas das vezes, e momentos também. Deus cria momentos, situação, né? E traz pessoas para apontar as condições e como se encontra muitas das vezes certas situações na área das nossas vidas.
Deus levanta o Anani para apontar as situações e as condições. Né? E quando, para trazer a notícia, que como se encontra vulnerabilidade, como se encontra escassez, como se encontra caótico. Então essa foi o encontro que precisou Neemias chegar aos ouvidos de Neemias a situação. Então não ignore muitas das vezes o que chega aos seus ouvidos. Aleluia. E quando chega aos seus ouvidos que você fica sabendo qual é a reação que você tem. Aleluia. Porque desde quando chega aos nossos ouvidos e está diante dos nossos olhos, então também nós somos responsáveis. Diante de Deus nós somos responsáveis. Porque quando chegou nos meus ouvidos, eu preciso analisar, parar e começar a chorar. A se compadecer. A ter piedade. Aleluia. E se verdadeiramente a primeira coisa que Deus começa a reconstruir, fazer a reconstrução, é no nosso coração. Aleluia, amém. No nosso coração tem que chorar. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que um coração aquebrantado Deus não despreza. Aleluia. Nós precisamos manter um coração aquebrantado e contrito a Deus. E Neemias, o que é que ele faz? Ele chorou. Qual é a reação? A primeira reação, que quando você vê uma notícia nos seus ouvidos, o seu coração, como reage o seu coração? Aleluia. Aí Neemias vai, diz que ele chorou, lamentou por alguns dias. Sabe quantos dias foi? A Bíblia diz 4 meses. Ele não simplesmente chorou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 4 meses. Ele esteve orando e jejuando perante o Deus dos céus. Aleluia. E Neemias estava se humilhando. Aquela receita que Jesus disse, olha, entra dentro do teu quarto. Aleluia. Fecha a tua porta e fala aí secreto. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? Amém. Porque quando a gente ouve, a gente tem coisas que a gente guardou no nosso coração. Está guardado, está no secreto. Amém? Não podemos revelar para todo mundo o que Deus tem falado conosco. Aleluia. Nós precisamos guardar no nosso coração. Foi assim que Maria, quando o anjo Gabriel foi falar com Maria a respeito da promessa de Cristo, a Bíblia diz que ela guardou no coração as palavras da parte de Deus que veio através daquele anjo. Quem tem no coração algo da parte de Deus? Aleluia, glória a Jesus. Então não sai revelando não, amém? Aleluia, glória a Jesus. Neemias, quando ele soube da notícia, irmão, por que precisamos guardar no coração? Porque quando ele soube da notícia, ele não foi desabafar com seus companheiros de copeiros. Não tinha mais copeiro. Neemias não foi desabafar com mais dos seus colegas copeiros. Neemias também não foi, irmão, lançar no Facebook, né? Quer dizer, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, a boca às vezes não fala. Hoje o perigo é que a boca não está falando, mas os corações estão sendo revelados. As intenções estão sendo reveladas. Ele não foi falar diretamente com o rei Ataxerxes. Não. Ele foi falar com quem poderia. Aleluia. Aleluia. Da estratégia a ele. Que poderia reconstruir a história do seu povo. Aleluia. Há um tempo novo. Aleluia. Aleluia. E para reconstruir a situação, irmãos, de muitas das áreas da nossa vida, muitas das vezes família, aleluia, muitas das vezes trabalho, muitas das vezes, né? Muitas das vezes, tudo aquilo que, situações que nós colocamos na mão do Senhor. Aleluia. Para, na verdade, Deus reconstruir por fora, Deus precisa muitas das vezes começar a construir a minha vida. Só, irmãos, aí Neemias agora começa a oração dele, reconhecendo quem era Deus.
Por isso, irmãos, que existem coisas na nossa vida que a gente não podemos perder o foco de quem é o nosso Deus. Porque quando eu e você reconhece quem é Deus, então você precisa se humilhar, descer. Aleluia. Você não é ninguém. Aleluia. Nós não somos nada nem ninguém. E sabe, irmãos? Nem as minhas orações, nem as tuas orações, nem os teus jejuns pode fazer alguma coisa. Neemias sabia, por mais que ele precisou orar e jejuar, ele sabia quem poderia fazer era aquele que ia ouvir a oração dele e receber o jejum dele. Você não precisa, aleluia, eu não preciso querer fazer tantas coisas, aleluia, para ser vista e aplaudida. Não. Aleluia. Nós não precisamos. Sabe por quê, irmãos? Porque tem pessoas que acham assim, eu sou uma mulher de oração, né? Deus é comigo, né? Deus me prometeu, Deus é. E muitas das vezes tem uma autoconfiança em si próprio. Fala, Deus. Aleluia. Tem glória aí, irmãos? Glória a Deus. Deus está reconstruindo aqui hoje. Aleluia. Glória a Jesus. Se não ouvirmos a voz de Deus, Deus vai levantar Anani. E vai enviar ele. Para chegar no ouvido de Neemias. Aleluia. Você é o Neemias nesta manhã. Você é o Neemias na tua casa. Você é o Neemias no seu trabalho. Você é o Neemias aonde ele te colocar. Independente que seja no cativeiro. Aleluia. Mas Neemias não aproveitou, aleluia, de estar, aleluia, servindo ao rei. Não. Ele poderia dizer, que é isso, eu estou sempre perto do rei. Eu não vou confiar, porque quem sabe estamos perto do rei, o rei vai fazer alguma coisa. Não. Neemias não, irmão, não justificou, Neemias não fez seus planos, Neemias não. Neemias simplesmente foi falar com Deus. Sabe, irmãos, como é que Deus vai reconstruir coisas em nossa vida se nós não reconhecemos o que está quebrado? Olha a oração de Neemias. Neemias diz, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda teus mandamentos. Aí Neemias diz, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Neemias, além de ter um secreto com Deus, Neemias ia trabalhar também, fazer o seu ofício, cumprir o seu papel de cooperador, mas disse que ele ficava orando dia e noite. Então Neemias, aleluia, até no meio do povo, Neemias orava. No meio do povo, Neemias falava com Deus. Aleluia. Porque ele disse, dia e noite, eu tenho orado, falado contigo. Aleluia. Irmãos, Neemias, sabe o que ele vai fazer? Ele vai lembrar a Deus as suas promessas que ele tinha com o povo de Israel. E Neemias começa a dizer, Deus, lembra-te da palavra que tu deste ao teu servo Moisés, dizendo que o povo que transgrediu e que tu espalhou, tu iria juntar ele. É aquele povo que tu tirou com a mão forte, que fez uma história com aquele povo. Sabe, irmão, ele não foi dizer, murmurar. O lamentar de Neemias não foi murmurar, não foi cobrar, aleluia. Não. Não foi requerer de Deus, não. Lamentar é diferente de murmurar. Porque aquele que murmura sempre está altivo. Aquele que murmura, ele sempre quer estar visto. Mas que lamenta, não pense em subir, mas desce.
Aleluia. Glória a Jesus. Não se justifica. Aleluia. Glória a Jesus. Escuta, irmão. Neemias, ele agora começa a dizer, fazer a confissão diante de Deus pelo pecado do povo, mas principalmente que ele também estava no mundo. Aí ele começa a dizer, Senhor, eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Aí ele se inclui, ele disse, pecamos contra ti, também eu, ó para aí, e a casa de meu pai, pecamos contra ti. E Neemias não estava lá quando Deus falou, mas Neemias sabia que a promessa era para o povo dele, o povo de Deus. E que Deus ele visitava até a sua 4ª geração, a sua descendência. Então Neemias, ele não disse, não, eu não tenho nada a ver com isso não. Quem pecou foram meus pais, eu não sou nem daquela época. Né? Eu estou aqui no cativeiro, eu não tenho nada com isso, até eu estou aqui preso. Eu estou pagando até os erros dos outros. Não. Aleluia, glória a Jesus. Neemias, ele tinha uma história. E a história de Neemias, irmãos, ele não começava ali no cativeiro. Ele começava desde quando ele ouviu a história do povo dele. Aleluia, glória a Jesus. E ele se inclui. Vocês já, olha, irmãos, ninguém, até no relacionamento de família, né? Relacionamento de família, isso é nosso. Nosso relacionamento de família, relacionamento de amigos, relacionamento principalmente de igreja, não é assim? Porque somos irmãos. Aleluia. E qual é a família que não tem, né? Que não se contende? Quem é a família que não tem intriga, tem problemas, não é assim? Não é assim? Irmãos, mas isso é nosso. Aleluia. De muitas das vezes dizer quem errou foi Ciclano. Quem errou foi Beltrano. Quando na verdade todo mundo errou. Aleluia. Todo mundo erra. São divididos os erros. Aleluia. O segredo é você reconhecer. Reconhecer que os outros errou é muito fácil. Reconheça que você errou, porque é isso que tem peso da presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então Neemias, ele disse, nós pecamos, o teu povo pecou. Né? A casa do meu pai também pecamos. É como Jó, né? Que ele fazia banquete banquete pelos seus próprios filhos, né? Oração pelos seus próprios filhos, porque quando seus filhos desse banquete não viesse pecar, então Jó também lembrava a Deus para lembrar e perdoar os pecados dos seus filhos. Amém, irmãos? Amém. Então, Neemias, ele chega e confirma, irmão, não adianta, não tem como, irmãos, ser abençoado, Deus reconstruir, se eu não reconhecer, ver a situação, muitas das vezes como se encontra. A primeira coisa que Deus ele te mostra é para tu ver a situação. Lembra lá, no Vale de Osso Seco, quando Deus queria levantar um profeta, ele pergunta para ele, o que é que tu vê? Ele teve que ver a situação, como se encontrava o exército ali de Israel, de um exército de ossos sequíssimos. Aleluia. Ou você acha que Deus não poderia chegar logo? Deus já sabia que o vale estava daquele jeito. Deus não poderia logo dizer ao profeta, pode abrir a boca aí que eu vou fazer. Não, mas Deus primeiro, antes de operar a reconstrução daquele exército, a situação que você vem vivendo, aleluia, que você tem orado, aleluia, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. Então primeiro, Deus quer que você vai viver. Você não tem como viver se você não estiver do meio. E não adianta sair. Não adianta ignorar, aleluia. Não adianta ignorar, aleluia, porque a reconstrução, aleluia, parte muitas das vezes, vai partir da sua vida. Sabe quando começou a reconstrução? Aleluia. Não foi quando verdadeiramente Artaxerxes deu a ordem, né? Para os benefícios que Neemias precisava. Aleluia, glória a Jesus. Não, foi quando Neemias chorou, se lamentou, reconheceu com a confissão de como se encontrava aquela situação, porque Neemias, quem sabe Neemias pensou assim, a situação está essa, Senhor, mas tem uma promessa que tu prometeu para este povo. Ai, irmãos, aleluia.
E sabe o que acontece, irmãos? Então, Deus, ele estava já no coração de Deus de levantar o povo e tirar o povo do cativeiro, que tinha se cumprido 70 anos ali. Então agora, Neemias também na oração, ele vai pedir para Deus, está nessa mesma passagem, né, no capítulo 10, quando que o Neemias lembra a Deus, aleluia, que estes eram os servos dele, era o povo que ele tinha resgatado com a mão forte. Aí ele disse assim, ó, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos, à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome e faz prosperar. É o 10. 10 começa no 10. Não é o capítulo 10. É o capítulo 1 e o versículo 10. Eu comecei do 10 para ele. Capítulo 1, meu irmão Daniel. E o versículo 10. Traduzir? Ok. Então, irmãos, ele disse Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração do teu servo que hoje deseja temer o teu nome e faze prosperar hoje o teu servo. É hoje. Aleluia. É hoje. Aleluia. E aí sabe o que ele pede? Ele pede prosperidade espiritual. Mas não existe prosperidade espiritual se a gente não vê a situação e reconhecer diante de Deus que nós precisamos que Ele ouça. Será que Deus tem amnésia, irmão? Que Deus é surdo? Não, Deus já conhecia a situação de Jerusalém. Jerusalém era o povo dele, aleluia. Mas Deus, Ele queria, aleluia, que alguém, Alavachandarai, se levantasse com determinação para orar por aquele povo. Isso é missão, aleluia. Fazer missão, irmão, missão, ele se faz, aleluia, com os joelhos dobrados, o coração quebrantado, amém? E sabe como? Por isso que ele chorou, com os olhos molhados. É assim? Você descer na oração, aleluia. Se preocupe quando você descer em oração. Deixa eu te dar um ensinamento. Glória a Deus, aleluia. Se preocupe, esteja preocupado quando você descer em oração para falar com Deus. E a primeira reação que tem, porque você tem certeza que Deus está te ouvindo, é que o teu coração ele começa a se humilhar. Ele começa a estar tão quebrado e a gente conta a história para Jesus. Com o coração quebrado. E vai chegar uma hora que a gente vai ficar até sem palavra porque os olhos começam a relaxar. As lágrimas começam a descer. E a gente até quer falar. Mas não consegue porque nós choramos. E aí, sabe o que é que sai, irmãos? Aí daqui a pouco você começa um lamento. Um lamento da alma, do espírito. E depois você levanta dali, restaurado, decidido a caminhar. Amém? Porque você sabe quem é que conta contigo, quem é que te fez a promessa. Aleluia. Você sabe que o povo de Deus é um povo de promessa. Aleluia. Glória a Jesus. E Neemias ele vai pedir, sabe o que, irmãos? Graça. Ele vai pedir o favor de Deus. Porque Deus abençoa todo mundo. Deus abençoa, irmãos. A bênção de Deus é para todo mundo, mas o favor de Deus não é para todos. O favor de Deus não é para todos. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Por isso que muitas das vezes Deus dizia, eu achei graça sobre este homem, eu achei graça sobre esta mulher. Não é assim? A gente vai ver na palavra de Deus. Aleluia. E isso que é o bom, é quando Deus acha graça da minha vida. Aleluia. Aí sabe o que ele faz? Ele manda mais graça. Por quê? Então somente a graça de Deus te basta. Tem graça aí? Se tem graça, você é graça. Prosperidade não é as coisas materiais. Não são recursos da terra. Não é posicionamento na terra, não.
Aleluia, glória a Deus. A verdadeira prosperidade, aleluia, é você ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. É você se posicionar para agradar, aleluia, aquele que te alistou para viver o seu tempo de guerra. Nós estamos em tempos de guerra e não podemos baixar a guarda, porque aquele que nos alistou conta conosco. Vai à frente. Aleluia. E Neemias, ele disse: dai-lhe graça perante este homem. Ele estava com Deus, pedindo para Deus preparar um cenário, que ele ia se apresentar na hora certa. Sabe por quê, irmão? Se tem alguém que sabe apresentar a quem ele alistou, a quem ele chamou, ao que nós levamos aqui, quem tem chamada vai estar sempre descendo a casa do oleiro. Aleluia. Aleluia. Para ser quebrado na mão do oleiro. Aleluia. Nem reclama, né? Não reclama não. Reclama não. Sabe o que ele faz? O vaso? Ele geme. Já pensou? Na hora que o oleiro começasse a amassar aquele... amassando o barro, hein? Se aquele barro começasse a gemer. É porque o barro a gente não ouve. Mas com certeza o oleiro, ele ouviu. Porque a natureza, ele fala com Deus. Aleluia. Ele fala com a natureza. Hã? Mas a melhor coisa é quebrar no lugar certo, aleluia. Aleluia. A melhor coisa, e eu digo coisa, é melhor ser quebrado todo dia. Porque quando ele, sabe por quê? Porque não foi Deus que quebrou. Aleluia. Não, porque toda vez que o povo se arrepende, que o povo se reconhece, que o povo se humilha, aleluia, que o povo se posiciona, aleluia, o próprio povo se quebra na mão do oleiro. O próprio vaso ele se quebra, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então tem situações que está quebrada, está em ruína. Aleluia. E nós não podemos ignorar. Nós precisamos reconhecer. Aleluia. Tem momento que a gente tem que puxar a marcha, né? Tem momento que a gente tem que parar. Aleluia. Porque até o nosso Deus, ele nos coloca sentado para a gente contemplar a situação. E muitas das vezes Deus nos leva aleluia, para ser reconstruído. Aleluia. Amém? Amém. Então, Neemias pediu graça para no momento certo ele poder se apresentar, não pegar a oportunidade porque ele era copeiro. Não, tinha um momento certo. Aleluia. Então, quando Neemias pediu a Deus, por isso que Neemias pediu a Deus para preparar o cenário, para ele poder falar na hora certa. Como falar, aleluia. Mas o que acontece, irmãos? Que quando ele chega para servir a bebida para o rei Artaxerxes, provar do vinho, né, e dar o vinho para o rei Artaxerxes, o que é que acontece? Não poderia um copeiro, na presença do rei, ele mostrar tristeza. Porque tristeza seria luto. Não. Ele teria que estar ali alegre. E tem uma coisa, Neemias ele não fez uma fachada para chamar a atenção do rei, não, viu? Não. Foi o que ele ouviu que deixou ele triste. Já pensou se ele chegasse e dissesse assim: pois hoje eu não estou afim de servir. Ei. Fica na cena. Eu sei, Deus, que tu abriu essa porta para ele chegar a ser um copeiro. Porque não era qualquer pessoa que poderia ser copeiro do rei. Não é isso? Mas Deus, hoje eu estou muito triste. Não é assim? Hoje o meu dia, Deus, eu estou de pés esquerdo. Hoje eu não quero ver nem ninguém, Deus. Não. Eu disse que Neemias era homem de confiança. E para ter confiança tem que ter responsabilidade e compromisso. Aleluia. Então Neemias também, o compromisso que ele tinha com o rei, ele também agradava a Deus.
andava certo tanto diante do Deus vivo, tremendo e terrível, mas também Neemias, ele andava certo diante do rei Artaxerxes. Por isso que o rei Artaxerxes percebeu a tristeza de Neemias. E ele perguntou: por que anda triste o teu semblante? E ele disse ao rei: como não poderei estar triste? A cidade do sepulcro dos meus pais estão destruídos e ruínas. E imediatamente o rei, quando Neemias fala isso, automaticamente Neemias já vem orando, se preparando ali o cenário para a hora certa. E quando o rei chega diante do rei, o rei pergunta: e o que é que eu posso fazer? Neemias, na mesma da hora, aleluia. Neemias não era daquele que não sabe o que quer. Inconstante. Uma hora tá cheio da unção, outra hora tá e tá até difícil da gente dar paz. É assim, irmãos? Ou tá difícil de dizer a verdade? É verdade. Se tá difícil eu falo, é verdade. É desse jeito, é verdade. Neemias tinha compromisso com Deus de Israel, mas Neemias também tinha compromisso com o rei e com o reinado. Aleluia. E o rei, na mesma da hora, disse: Deus começa a usar o coração do rei e disse assim: e o que é que tu me pedes? O que é que tu queres que eu faça? Aí Neemias, na mesma da hora, ele responde: eu quero que tu me envie a cidade dos meus pais, para que eu possa reconstruir os muros. Aleluia, que eu possa levantar, E ele disse: quanto tempo tu vai precisar? Neemias, na mesma da hora, me disse: eu preciso que tu me dê madeira, eu preciso que tu me dê os recursos para que eu possa levantar os muros. Aleluia. Também eu preciso que tu me dê cartas. Aleluia. E sabe o que é lindo, irmãos? É que Neemias, depois ele vai contar na história que a boa mão de Deus estava sobre ele. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. E é tão lindo. Aleluia. Quando a gente está na mão de Deus e se quebra na mão de Deus, na humildade, na sinceridade, na fidelidade. Então a mão de Deus é a que te faz prosperar. Porque ela é aquela que te levanta, ela é aquela que te molda, aleluia, e é aquela que te abençoa. Aleluia. Tu só precisa falar com Deus e Deus fala por você. Aleluia. Eu creio assim, Jesus. Você não precisa se justificar, Deus te justifica. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Alavachandarai. Sabe, irmãos, Neemias reconhecia que a mão de Deus estava sobre ele. Aí o rei vai e envia Neemias. E você vai ver lá também Neemias declarando para o povo, quando ele chega lá em Jerusalém, que ele chega no secreto sem falar nada, a estratégia qual Deus tinha dado a ele. Porque aquele, sabe onde Deus deu a estratégia para Neemias? Quando ele vinha orando, os 4 meses que ele vinha orando, dia e noite, Deus já estava dando. Não era só oração, não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando a mão de Deus dá, saia de baixo. Porque nós já estamos indo para isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E nós vamos colocar Aleluia. em prática. Glória a Deus. Suceder. Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque o tempo de Neemias passou e Deus me trouxe nessa laminha como Neemias. E eu estou falando com você na mesma motivação para os Neemias que Deus levantou. Aleluia. Aleluia. Estamos juntos para este propósito. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Neemias chegou na cidade, calado, vigilante. Junta o povo e agora vai supervisionar as estratégias que Deus tinha dado a ele, os recursos que Deus mandou com ele através do rei Artaxerxes. Só que ele não diz nada para ninguém. De noite ele foi lá ver como é que ele tinha que fazer, a situação das portas, a situação do muro.
E também como se encontrava o povo. Todo Neemias, ele conhece as condições do povo. Aleluia. Se o povo já está derrubado, não tem como ficar derrubando. Aleluia. Se o povo está já desmotivado, aleluia, não tem como ficar desmotivando. Não. Deus nos chamou para edificar. Aleluia. Deus nos chamou para ser edificado. Aleluia. Deus nos chamou para reconstruir. Tem Neemias aí? Deus nos chamou para reconstruir. Ô missionário, que negócio é esse? Que reconstruir é esse? Eu não sei se acontece com você, mas muita gente me liga para falar de ruínas. Por isso que eu sei que eu sou Neemias. Aleluia. Porque o telefone toca. Aleluia. E eu disse, faça assim, assim, assim. Porque Deus está no controle. A gente já dá lá os recursos que Deus tem. Aleluia. A gente bate o olho, a gente conhece. Não é assim, pastor? A gente não precisa estar lá em Jerusalém no meio da ruína para ver. Porque Deus ministra no nosso coração. Aleluia. E a gente faz a obra de coração. Aleluia. Porque quem tem chamada ama aquilo que faz. Glória. Aleluia. Não faz forçado. Não faz para ser aplaudido. Não faz para ser reconhecido. Glória a Deus. Glória. Não, irmãos. Faz porque sabe quem chamou e por que te alistou. Aleluia. Glória. Deus conta com você. Aleluia. E eu não sei como está a sua vida. Nem quero saber. Mas uma coisa é certa, irmãos. Quando eu digo que eu não quero saber, sabe por que eu digo que eu não quero saber? Porque mesmo na ruína, olha, mesmo chorando, aleluia. Às vezes o teu choro é a resposta. Às vezes o teu choro, tu chora, Deus está reconstruindo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Por causa do teu choro, Deus está lá, ó, mexendo. Eita, glória a Deus. Aquilo que tira o teu sono, que te deixa preocupado. Aquilo que a vida toda tu se... Aleluia. Não é para falar não, viu? Mas tu tem que ver. Porque quando Deus começa a trabalhar, eita, glória a Jesus. Aleluia. Sabe o que Deus faz? Deus te põe sentado. Agora assista aí. Que foi eu que fiz, para tu ver, contemplar. Sentadinho, não é para ficar de pé não, senta. Porque para tu sentar e porque eu vou te mostrar o que foi, o que é que eu estou fazendo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso. Quem está em reconstrução? Aleluia. Eu estou aqui falando e tu está vivendo. Tu está lá naquele problema. Você está lá naquela causa. E você diz, oh Deus, eu já fiz assim. Olha na cabaxu, oh Deus, eu já fiz assim. Glória a Jesus. Mas Deus vai fazer. Eu vim aqui te dizer que Deus vai fazer. Aleluia. Não tem que desfaça. O projeto não era de Neemias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Esse projeto não é teu. É de Deus. Aleluia, Deus. Esse teu marido é projeto de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Esse teu filho que só tu diz, Jesus só tu dá jeito. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse teu filho aí tem jeito para esse menino. Aleluia. Aleluia. Esta tua família, Alabaxandarai, é fruto de muitas orações. É de muitos vales. Vales das lágrimas. Aleluia. Porque é necessário entrarmos no deserto e depois descer ao vale. Aleluia. Escute, irmãos. E Neemias, irmãos,
Deus levantando ele ali para construir. Toda construção tem oposição. Eu vou tornar a repetir. Pode cingir mesmo os teus lombos. Ah, Deus me sustenta, ou Deus me faça isso, ou Deus me faz assim. Decida. Deus não mandou Neemias reconstruir nada. Não. Neemias decidiu no coração dele. E do jeito que Neemias falasse em tom no coração dele, Deus decretou. Aleluia, glória a Deus. Toda reconstrução que você se posiciona, se coloca na brecha para pagar o preço, para ser Deus fazer. Aleluia, eu creio. E quando Deus faz, não tem quem desfaz. Aleluia, Glória a Jesus. Quem disse isso foi um doutor da lei. Um homem venerado, respeitado, chamado Gamaliel. Aleluia, glórias a Deus. Tinha uma oposição de um homem chamado Judas e Teudas, né? Que quis se levantar contra os dois apóstolos para impedir deles pregar as boas novas, a palavra de Deus, porque o povo te estava ouvindo e o povo estava dando ouvido e se convertendo. Então ele se levantou para querer parar aqueles dois homens, os dois apóstolos. Aí o doutor Gamaliel disse: olha, dá de mão a estes homens. Ele disse: olha, não mexa não. Não tenta querer fazer emboscada contra ele não. Sabe por quê? Porque se a mão de Deus for com ele, não tem quem possa combater a esta obra. Isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Se essa obra for de Deus, essa obra aí que tu determinou se posicionar para Deus fazer, pode ter certeza, antes de Deus realizar lá, Deus vai construir a tua vida. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. E quem é reconstruído conhece muito a voz do seu construtor. Conhece? Aleluia. Relacionamento, intimidade. Aleluia. Direção. Aleluia. E vai surgir muita oposição para te tirar do posicionamento, do que tu determinou. Aleluia. Não baixe a guarda. Trabalhe com uma mão e espada na outra. Aleluia. Glória a Deus. Ei, mas não precisa mexer nos inimigos, hein? É para cortar os laços dos inimigos. Alava Xandarai. Alava Anchoreviacé. É para jogar as oposições por terra. Aleluia. Porque toda reconstrução do que Deus tem para fazer, vai haver oposição. Mas sabe o que é uma coisa? Deus, ele te dá e me dá resistência. Aleluia. Deus é aquele que diz: não temas. Aleluia. Não te cales. Sabe qual é não te cales? É para tu motivar o povo. Aleluia. É para tu edificar o povo. É para tu chegar e dizer assim: olha, irmão Carla, bora. Nós estamos juntos aí. Aleluia. Vitória. Aleluia. Neemias, irmãos, ele foi levado ao cativeiro, ele agora estava servindo no palácio. E o nome de Neemias, irmãos, né, é aquele que consola. O nome de Neemias significa aquele que consola. Agora imagine, irmão, a situação de Neemias, né? Como consolar se ele estava sofrendo pelo estado do seu povo? Como consolar se ele estava no cativeiro? É fácil? Não. É fácil? Não. É aquele que consola e está no cativeiro. Sendo escravo, exilado. Tem muita gente querendo ser consolado. Escute. Tem muita gente querendo ser consolado. Mas Deus te chamou para consolar. Aleluia. Glória a Jesus. Deus te chamou para consolar. Deus te chamou para reconstruir. Amém? Tudo aquilo que está em ruína. Então, irmãos,
Neemias tinha tanta certeza, aleluia. Sabe o que ele dizia para o povo? Quando se levantou Tobias e Sanbalate, você acha que atribulou Neemias? Não atribulou Neemias. Não. Neemias nem foi discutir alguma coisa com Tobias e Sanbalate. Porque Tobias e Sanbalate só se levantaram. Não foi por causa da vida de Neemias. Porque ele também já sabia que Neemias era um copeiro, né? Um copeiro do rei. Ele não estava preocupado com Neemias. Ele estava preocupado porque Neemias se levantou para querer o bem daquele povo. Neemias queria reconstruir aquela cidade. E Tobias e Sanbalate, que eram governadores, eles queriam que a cidade ficasse em ruína e o povo ficasse em opróbrio. Vulnerável. O povo estivesse na miséria mesmo. Por isso que Tobias e Sanbalate se levantou. Sabe de uma coisa que eu aprendo com isso, pastor Rui? Na verdade, ninguém tem nada contra você. É verdade. Eu não vou dizer nem contra mim. Contra você. Ninguém tem nada contra a vida do pastor Rui. Ninguém tem nada contra a sua vida. Sabe o que é que incomoda? Sabe como tem um levante com aquilo que Deus tem contigo. Aleluia. Glória a Jesus. Por isso que a própria palavra diz que a nossa luta, meus amores, não é contra a carne nem contra a sangue. Amém. Contra os principados das ordens infernais. Por isso que nós precisamos guardar o nosso coração. Aleluia. Amém? Amém. Lance, reconstrua teu coração do ódio, da falta de perdão, falta de reconhecimento, da rebeldia, da rebelião, de tudo aquilo que faz afastar a presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Amém? Amém. Isso aí é tua responsabilidade. Cuide da sua vida, cuide do seu coração, cuide da sua vida. Porque o Tobias e Sanbalate surgiu no meio deles. Às vezes surgiu no meio. E às vezes vem de fora, vem de longe. Oi, irmão, mas coisa boa é, né? Porque faz parte. Como é que eu posso dizer que eu estou no posicionamento? O que é que vai provar que eu estou na posição? Aleluia. É quando eu venho resistir e não saio da posição. Porque eu sei quem foi que me posicionou. Aleluia. E eu sei porque eu tenho que permanecer. Sabe de uma coisa, irmão? Porque eles não querem que nós venhamos permanecer. Mas Deus nos chamou para permanecer. Porque Neemias disse, olha, Neemias sabia que grande... Eita, extensa. Ali de grande é extensa. Olha que delícia. Aleluia. Grande e extenso é a obra. Aleluia. Mas aquele que consola, eu já estou terminando aqui. Mas aquele que consola, ele poderia pensar assim, como é que eu vou consolar Jesus? E não é assim? Oh, tu tá aqui, aí diz assim, o pastor diz assim, a irmã está com oportunidade para louvar. Aí você diz, oh, Jesus, eu vi que Jesus, eu vim aqui, né? Aí quando tu vem cantar, é onde mais te derrama um som que tu não consegue nem mais cantar. Aí o pastor diz assim, ô meu irmão, hoje tu vai pregar. Você é bom pegar isso mesmo, pastor? Ai, calma, xandarai. Aí diz, oh meu Deus, logo eu que vou pregar hoje, Jesus. Meu Deus, olha como está a minha casa, Jesus. Jesus, como é que eu vou? Eu vou pregar, Senhor. Se a minha casa está vivendo assim, olha aí a minha história. Quanto tempo eu estou desse jeito, Jesus? E hoje é que eu vou pregar. Aí Deus disse, hoje eu vou te dar a revelação profunda. Eu vou te usar. Eu vou te usar. Sabe por quê? Porque você está no posicionamento. Aleluia. Aleluia. Diga para o teu irmão assim, ó. Grande é esta obra. Aleluia. Extensa. Amém? Aplaude ele agora. Que se coloque sobre os pés. Diz assim, irmãos, agora. Você já disse para o irmão da direita e da esquerda. Isso aqui é profético. Ei, irmã Lúcia, isso aqui é profético. Ei, irmão Daniel, isso aqui é profético. Aleluia. Ei, irmão Melk, isso aqui é profético. Ui! Eu não mandei você falar para o seu irmão que grande extensa é a obra? Agora diz, levanta a tua mão e diz assim, olha. Diga para você, irmão. Por isso que eu estou mandando você dizer. Agora diga para você mesmo.
Eu estou fazendo uma grande obra. Agora fala todos juntos. Eu estou fazendo uma grande obra e não posso ser. Eu não pode parar. Poderia, todos cooperaram, governadores, todos o povo, as famílias. E Neemias disse, olha, reconstrua pela sua família, reconstrua pelo ministério que Deus te chamou. Aleluia, glória a Jesus. Mas na hora de gritar para o povo falar isso, Neemias disse, eu estou. Aleluia. Talvez muitas das vezes é difícil falar nós, porque a gente pensa que aquele que está com nós muitas das vezes não está. Muitas das vezes aquele que Deus levantou, ele não vai perseverar. Faz parte também da obra. Isso aqui não é para apontar, mas isso aqui é para te motivar e dizer que isso faz parte da obra. Irmãos, quem não pode parar é você. Aleluia, glória a Deus. Você não pode parar. Porque quando você para, Jesus. tudo para. Verdade, Senhor Jesus. Quando você trabalha pela sua casa, aleluia. Deus trabalha por você. Amém, aleluia. Amém. Então você não pode parar. Aleluia. Sabe de uma coisa? Você pode ir até devagarinho. Ah, mas eu estou sem força. Eu estou tão fraco. Parece que Deus não fala comigo, que Deus não está fazendo nada. Mas não é porque tu está indo fraquinho. Pode ir até devagar, né, irmã Andressa? Mas não pode parar. Aleluia, glória ao teu nome, Senhor. Vá devagar, porque Deus vai levantando para te ajudar esse que está entrando. Aleluia, glória a Deus. Se você está fazendo para Deus, então você não pode querer fazer as coisas sozinho. Amém. Porque você depende do martelo que está na mão da irmã que está do teu lado. Aleluia, Da glória a espada que Deus. está na mão do teu irmão. Você precisa, aleluia, de cada um que está do seu lado. Você precisa do pastor, você precisa da obra. Porque trabalhou Neemias, trabalhou as famílias, trabalhou os governadores, trabalhou, aleluia. Até Tobias e Sabalate, os opositores, reconheceram que era Deus que era com eles. Aleluia. Foram reconstruídos em 52 dias. Então, olha, eu vim aqui te dar um recado e falar contigo. Aleluia. Pode contar os dias. Aleluia. Aleluia. Aleluia, glória a Porque você Deus. vai ver a construção e dizer foi Deus que fez. Aleluia. Deus que quis. Deus queria Jerusalém. Aleluia. Cidade de Jerusalém é construída. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu queria fazer uma homenagem ao nosso pastor Rui. Pode ser para a igreja? Você permite, pastor? Eu sei que tem a consagração aqui, mas a gente vai estar aqui. Quem está junto? Aleluia. Nós estamos em festa, irmãos. Amém? E nós queremos fazer, o grupo Filhas de Sião vai fazer uma homenagem ao nosso pastor Rui. E os obreiros, pastor, cadê? Chame dois obreiros fortes aqui. Dois Neemias. Isso. Ô, pastor João. E o irmão Daniel.